Olá, minha gente empreendedora, meu povo que empreende. Estamos aqui ao vivo hoje para falar sobre o mindset empreendedor. O que é isso, né? A mentalidade empreendedora. Então, eu vou ter uma convidada super especial hoje, que é a Mônica Sweeney. Ela que é uma coach e que eu já fui mentora dela e a gente conversa muito sobre business, eu aprendo muito com ela. E ela é uma pessoa absolutamente fantástica. Ela vai falar hoje sobre algumas coisas, né? O que envolve essa coisa da mentalidade empreendedora. Então, para você ser empreendedor, eu fiz algumas anotações, como sempre, né? Então, para você empreender, você não precisa de uma formação específica ou ter um conjunto específico de experiências, ou ter umas experiências obrigatórias. Não existe isso, né? Para você empreender, você precisa ter algumas características. E que características são essas? Então, você precisa ter coragem, mas o que eu chamo de coragem realista. O que é isso? A gente às vezes enfeita muito nessa coisa do empreendedorismo e que precisa ter coragem, que precisa fazer, que precisa isso. Não vamos confundir coragem com irresponsabilidade. Porque o que acontece? As pessoas acham, não, eu vou empreender, eu vou abrir meu próprio negócio, eu vou enriquecer e tal, mas não é assim. Você precisa ter coragem para fazer tudo isso, mas você precisa ter coragem para ser realista. Ver, eu posso deixar o meu emprego agora? Eu posso, a minha família depende dessa minha renda, eu posso deixar de trabalhar para investir tudo que eu tenho nesse negócio. Então, tem que ser corajosa, mas tem que ser uma coragem realista. Outro ponto também que eu coloquei aqui é você ter capacidade de decisão. É importante você saber decidir, sabe? Não ficar muito confuso. O que eu devo fazer agora? Por exemplo, você vai ter que tomar uma decisão. Você tem que ser bom de negociação. Você tem que saber, para poder você tomar a decisão certa, você tem que entender a problemática. Você tem que ser um achador de solução. Você não tem que ser um achador de problema, né? Então, a gente tá lá no negócio para achar solução para cliente. Então, se dentro do nosso próprio negócio existem problemas e a gente não consegue trabalhar e decidir sobre esses problemas, o que fazer, como fazer, com que fornecedor eu vou comprar, então você precisa ser uma pessoa que saiba tomar decisões. Vai acontecer de tomar decisões erradas. É normal durante o processo, não se sinta mal. Por quê? Porque a gente não sabe tudo e a gente não vai acertar sempre. As falhas, elas fazem parte do processo do empreendedorismo. Outra característica, visão estratégica. Você precisa ter uma visão de um todo. O que é essa visão estratégica? Você está aqui, você saber onde você quer chegar. Que caminho você vai traçar para chegar nesse negócio? Eu já falei aqui em outras lives, mas eu sempre falo para os meus clientes, quando eles querem abrir um negócio, então eu falo, aonde você quer chegar com esse negócio? Qual é o end of the game? Qual é o final? Porque essa visão estratégica, ela vai te dar isso, é onde você está e onde você quer chegar com isso. Então, a Mônica, você assinou... Cadê? Eu assinei para a Mônica para ver se ela entra, mas ela não entrou ainda. Mônica, eu estou esperando você mandar um request pra gente. Se você não aparecer, eu tento mandar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Achei. Ação para Mônica. Então, a outra coisa é um raciocínio prático. O que é isso? Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que saber que negócio é esse que você quer colocar. E você tem que ter muita disciplina. A Mônica chegou aqui. Mônica, eu estava falando um pouquinho sobre a mentalidade empreendedora, algumas características, mas agora eu vou parar, quero lhe dar boas-vindas, quero agradecer de você ter tirado um pouco do seu tempo para participar dessa live. Fiquei muito feliz. A Mônica, que a gente já se conhece há um bom tempo, que eu já fiz um programa de mentoria para a Mônica. A gente trabalhou especificamente o Value Proposition, né, a proposta de valor, o seu Business Model Canvas.
e trabalhamos a sua persona. Foram essas três coisas que a gente trabalhou naquela mentoria, né? Então, o que Sim. eu queria agora se apresenta, Mônica. Quem é a Mônica Sweeney? Bom, primeiro eu quero te agradecer, Ciane, pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu aprendo muito com você, sempre, E eu né? com você. Sempre. E eu queria dizer para todo mundo, primeiro, que a sua ajuda, para mim, foi fundamental. Porque apesar de toda a minha experiência como coach, como executiva de grandes multinacionais, empreendedora de pequenos, médios negócios, quando chega a nossa vez de começar algo, algo novo, algo totalmente inusitado para nós, a gente precisa de ajuda, né? Sim, Então, eu sou super a favor de mentoria, de aprender com as pessoas que sabem sim, aquilo que com a gente coaching. precisa, ter um coach, um mentor. Isso é muito É importante, muito importante. Eu sempre né? tenho também. Hoje eu sou life coach, business coach, eu tenho ajudado muitas pessoas. Nós trabalhamos a persona, né, que seria uma mulher Sim, acima de 40 anos e tal, mas incrivelmente meus clientes eles têm na faixa de 30 anos. bora E revisar essa muitos persona. a gente vai ter que readaptar aí, vamos conversar. E, e esse processo de ser empreendedor, e eu chamo de processo porque ser empreendedor, você não nasce empreendedor Não, pura e simplesmente. Você pode até ter tendências para ser empreendedor, mas isso tudo é um processo de autoconhecimento, é um processo de entender as suas oportunidades, como as pessoas te veem, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que as pessoas nos veem de uma forma, e quando a gente começa a testar, a gente vê, puxa, não, eu sou vista dessa forma, daquela forma. Você estava falando, acho que foi ontem, num dos seus vídeos, né? Que você é conhecida, você é uma referência sobre empreendedorismo na Austrália. E isso é sim. verdade. E É. como é que você Tu sabe que chegou? eu só falo aquilo porque várias pessoas me falam. É, E elas sempre falam, eu que falei que eu queria abrir um negócio, fulano de tal falou para falar com você. Então, a gente tem que começar eu acho assim, não precisamos ter falsa modéstia. A gente não precisa ser arrogante, mas você precisa entender em que você é bom. Se eu sei que eu sou referência, isso é, é bom para mim, é bom para o meu cliente, exatamente. porque ele sabe, ele vai com confiança, mas eu também não posso pisar na bola. É ótimo para mim. É, Por quê? Porque ele é. se mantém, né, naquela linha. Exatamente, mas isso é muito importante, porque eu digo que uma das coisas fundamentais para você empreender é você se conhecer. Então, Sim. o autoconhecimento é uma das coisas que eu mais trabalho com os meus clientes. Na verdade, Uhum. é o fundamento do coaching, é o fundamento da terapia e da mentoria também. Sim, Então, como é que você vai empreender sem saber quem você é? É o primeiro exatamente. passo. Eu sempre falo, quando as pessoas querem abrir um negócio, inclusive uma das partes do meu curso é sobre isso. O seu Uhum. objetivo pessoal, ele está ligado ao seu negócio, porque ele, não, ele Isso, tem que estar ligado de alguma maneira, né? isso. Agora, Mônica, me fala, o que é o que é um mindset empreendedor? Porque hoje em dia tudo é mindset, né? Precisa ter um É, mindset, precisa ter um mindset. Tem palavras que viram moda, né? é. E essa coisa também que é o mindset nada é mais do que essa mentalidade empreendedora. Explica para as pessoas o que é isso antes da gente falar as características do mindset. Tá, tá. Bom, a mentalidade empreendedora, na verdade, é você é, se trabalhar para ser positivo, criativo, persuasivo, comprometido, você ter curiosidade de buscar soluções, etc. Mas eu acho que tem algo que vem antes disso, que é o fato de você ter uma ideia, né? Então, o mindset começa com assim, bom, eu tenho uma ideia. O que é que essa ideia vai me trazer? Aonde ela vai me levar? Você estava falando disso, né? Qual é o final da história? Mas para Sim. você chegar no final da história, você tem que trabalhar uma série de processos. E aí vem a estratégia. Pois é, você tem a parte prática, que é uma coisa que você, nossa, Ciane é maravilhosa para dar essa parte prática para a gente, né? Que é assim, Obrigada.
Você tem uma ideia, mas o que é que você vai fazer com essa ideia? Você tem que É. primeiro entender, essa ideia ela é plausível, eu consigo Ela é realizar essa viável? ideia, ela é viável, né? Eu vou fazer É, dinheiro com isso? pois é. Então, assim, primeiro você tem que entender quem você é, o que que você quer fazer. E o que que você quer fazer está alinhado com quem você é, com o seu é, why, né? A gente fala muito o seu motivo, a sua proposta, propósito de vida. Inclusive, tem uma ferramenta super boa para isso, que é o Golden Circle, né? O Círculo Uhum, Dourado, que é uhum, muito legal. Eu utilizo muito isso em algumas sessões também, esse why. Por que que uhum. você quer abrir esse negócio? Exatamente, porque se o seu negócio não estiver alinhado com quem você é, com o seu propósito, eu posso trabalhar aqui a beça a sua mentalidade, a Ciane pode trabalhar a beça e o prático das coisas, mas não vai funcionar, né? Por quê? Porque você tem, eu digo que tem 4 tipos de empreendedores, né? Você tem o sonhador, aquele que tem, eu tenho um sonho de ter o meu negócio, eu tenho um Sim. sonho de ser, seja o que for, né? Então você tem o sonhador, você tem aquele que é o oportunista. Então ele viu uma oportunidade, eu vou fazer isso, eu vou vender, eu vou empreender, eu vou fazer um serviço, etc. Então ele viu uma oportunidade. Ele tem o visionário, que é aquele que fala assim, olha, daqui a um tempo esse produto, esse serviço vai ser fundamental. Então, ele vai investir no futuro, ele vai investir na tendência. Então, esse é o visionário, um Elon Musk da vida. Eu postei sobre ele ontem. É um visionário, né? Maravilhoso. Um Walt Disney da vida. Quer dizer, as coisas não existiam ainda e eles já estavam pensando. Então, você tem esse empreendedor que é o visionário. E Uhum. você tem o resiliente, que é o cara que faz o emprego para ele mesmo, que a maioria das pessoas hoje, e eu me incluo nisso, e outras pessoas que eu conheço, buscam um lugar dentro da comunidade, dentro da sociedade, de como é que ele pode contribuir, né? Sim. E se não é no emprego, ele mesmo faz a oportunidade para ele É. mesmo, Eu né? sempre pergunto assim, quando a pessoa quer empreender, isso é uma das coisas que eu pergunto também. Você quer empreender porque você quer ser o seu boss, o seu próprio Uhum. boss, ou você quer empreender porque você viu um problema na sua comunidade e você quer resolver, ou porque Isso, você viu um problema num determinado nicho e você quer empreender, ou porque isso. você viu uma oportunidade e você acha que pode enriquecer fácil. E eu digo que esse é o mais difícil, né? Porque ninguém empreende para ficar rico da noite para o dia. Até Não. acontece, mas é muito raro. É todo um processo, como você falou, né? E uma coisa que eu vejo que é fundamental é consistência, né? E a consistência não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa do começo ao fim. Muitas vezes o seu negócio evolui, você começa com uma ideia e essa ideia vai evoluindo. Como eu falei, olha, meus clientes ideais eram mulheres acima de 40, porque eu sentia que eu precisava fazer isso para essas mulheres. E aí eu vejo que, na verdade, os jovens, os mais jovens, na faixa dos 30, estão precisando, estão buscando ajuda, É, é. né? Principalmente porque o seu cliente ele está na Austrália. Isso. E quando eu fui para a Suécia ano passado, eu pesquisei várias coisas sobre empreendedorismo na Suécia, na Noruega, empreendedorismo multicultural, tá? Por que que Uhum. os estrangeiros abriam empresas lá nesses lugares que eu visitei, né? Dinamarca, eu não fui para a Noruega. Mas, enfim, estudei isso tudo lá. E achei um estudo fantástico na Noruega sobre os motivos que levam os imigrantes a empreender. Um Olha que deles é você não se inserir no mercado por um problema cultural, muitas vezes, que a gente até já tinha falado isso, o é, jeito de fazer negócio, de você trabalhar, o jeito da estrutura e da cultura mesmo dentro de empresa é diferente. A é, barreira da língua, aí tem a saudade das coisas do seu país, tem várias coisas que te levam a servir a sua comunidade. é. Então, isso que eu estou me lembrando agora. Então, esses são os principais motivos que levam o empreendedor a emigrar. No caso da Austrália, a maioria dos países, os brasileiros que saem do Brasil são brasileiros jovens, na grande maioria.
É. E o não é? interessante é que o brasileiro ele tem uma característica muito peculiar, que ele é um empreendedor por natureza, porque a É, gente tem essa criatividade dentro de nós, muito. porque a gente não tem tudo pronto, né? A gente tem Né? que se virar para buscar soluções. E é muita Então, competição, né? isso, sem dúvida, sem dúvida. Agora, o que eu mais escuto aqui na Austrália, e eu tenho escutado isso muito no Brasil também, porque eu tenho clientes no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, principalmente. E o que eu mais escuto é o seguinte: olha, eu estou perdido, eu não sei por onde começar. A outra coisa é, eu não sei o que, que eu faço, que é a mesma coisa, mas eu não me sinto aceito. O meu inglês não é bom o suficiente. Eu Aham. não sei se meu chefe gosta de mim, né? Eu não sei como mudar a minha situação. E aí é que entra o mindset, a Exatamente. Então, mentalidade. exatamente. Então, o cara quer empreender, ele quer fazer alguma coisa nova, mas ele tá com esses bloqueios todos aí, os medos, a procrastinação. E medo e procrastinação é o que mais impede a gente de continuar, né? Ou Sim. de começar. Então, o meu trabalho é um trabalho bem complementar ao seu, que ele vem antes da parte prática do empreendedorismo, que é trabalhar o autoconhecimento. E é tanto que eu indico o cliente para você, você indica cliente para mim, porque dependendo dos estágios que eles estão, né? Vai falar com a Mônica primeiro. Exatamente. Ou você fala, Porque, pronto, vai falar com a Ciane agora. Então, tem isso. porque às vezes você tem uma ideia de negócio maravilhosa, você fala, isso aqui vai funcionar. Mas aí no dia a dia você fala assim, mas eu não sei, mas eu tenho medo. Então, assim, algumas dicas que eu gostaria de dar para as pessoas é o seguinte: busque ajuda, né? Sim, Eu sim. sempre digo isso. Você não sabe, pergunta. É. Porque a E partir do momento. eu Tá, sempre falo que quando você vai empreender, é muito importante você ter uma equipe que vai te ajudar. E essa equipe que eu estou falando não é a sua equipe, não são colaboradores, é uma equipe isso. externa. Então você precisa ter ou um coach, ou um mentor, um contador da sua confiança, um advogado e alguém que já empreendeu, que passou pelas dificuldades que você passou. É importante ter essas pessoas ao seu lado para poder te ajudar e te mostrar, olha, eu já passei por É, isso, é assim mesmo. Olha, é não sei o quê. exatamente. E um contador para você não fazer nada errado, tal. Então é importante ter um advogado, ter pessoas, montar uma equipe de apoio, né? Exatamente. Para onde eu vou, E, para quem eu vou perguntar agora, né? e ter amigos que você ouça, sabe aqueles amigos que eles falam assim, não, isso aqui não está legal. Olha, você pode fazer melhor aqui. Então, amigos que são críticos de forma positiva, que querem ver o seu crescimento, eles Sim. são extremamente importantes nesse momento. Eu tenho algumas pessoas que me acompanham, até tem uma que está aqui, uma muito especial, a Ana Laura, ela me ajuda muito a trazer de volta a alegria de Sim. empreender, né? Então, assim, tem pessoas que te trazem alegria, tem pessoas que te trazem segurança, tem pessoas que te estimulam. Então, quem são essas pessoas na sua vida, né? Sim. Essas pessoas são importantíssimas para você ter sucesso no seu empreendimento, porque eles vão Sim. te criticar, eles vão fazer você ouvir, porque às vezes a gente fica na teimosia, né? E fala, não, eu vou fazer assim porque eu quero. E quando você escuta essas críticas e você está aberto para elas, você Sim. cresce, né? E não Justamente adianta você quando você não querer fazer, acredita. você ter um coach, você ter um mentor, você ter um business advisor e você não ouvir. E você não. Já tive vários clientes assim, que não é a maioria, graças a Deus, mas clientes que É, eu falava assim, olha, vamos fazer isso. Mas não vai dar certo por causa disso, disso, disso. E aí a uhum, pessoa era tão negativa que chegou ao ponto de dizer, então me fala o que você acha que vai dar certo, porque tudo que eu falo você acha que não certo. Então, tem que mudar essa mentalidade do negativismo e dizer assim, eu não sei fazer isso. Entendeu? exatamente. Porque às vezes as Buscar ajuda. pessoas, elas colocam uma barreira que aquilo ali vai ser difícil, não porque o negócio é difícil mesmo, mas porque elas não entendem daquilo e elas não sabem como ultrapassar. Então, eu sempre falo, se você não entende de finanças, se você não entende de marketing, tem duas coisas
e tantos outros, né? Ou você consegue aprender, é uma skill que você consegue aprender, ou você contrata alguém para fazer aquilo naquele momento. Exatamente. E outra Agora, coisa, o que não Anne, pode é deixar de fazer o que é necessário para um negócio dar certo porque você não sabe, ou porque é difícil, ou porque é uma barreira. Quando eu vim para o Brasil, na Austrália eu atendo todos os tipos de brasileiro e tal, e atendo pessoas de outros lugares do mundo também. E aqui eu comecei muito a focar nas mulheres também, mais de 40 anos, que eu comecei a empreender com 48. E aí eu fui vendo que muitas, eu não sei, querem empreender, querem ter uma loja, mas eu não sei mexer no Instagram. Aí outras querem ser coach, mas eu não sei mexer no Zoom. Não tem problema com tecnologia. Um problema que nós mesmas criamos, né? Porque a tecnologia está aí e hoje em dia é tudo tão fácil. As pessoas fazem a tecnologia de um jeito que uma exatamente. criança de 4 anos pode ter aula online, assim como a minha mãe tem iPad, tem como é tablet, tem WhatsApp, minha mãe tem tudo. Se você quiser, ela sabe tudo. Então, assim, todo mundo tem que ser hábil. Tem hora que a palavra não vem. Tem que conseguir mexer. Não é difícil. É só uma barreira que a gente mesmo cria achando que é difícil, né? A gente tem medo dessa palavra tecnologia. Tecnologia, eu acho que na maioria das vezes é o grande monstro, né? O bicho-papão aí do empreendedorismo, né? É um dos bichos papões aí do empreendedorismo. E como você falou, você não sabe fazer, procura um especialista. Né? Agora, eu vejo que assim, o ponto crítico de você ter uma mentalidade empreendedora é você enfrentar os seus medos. Né? Eu acho que esse é o ponto mais crítico, porque eu vejo assim, vários dos meus clientes, eles têm a ideia perfeita, eles sabem o que eles querem, eles sabem onde eles querem chegar. Eles não sabem como. Esse meio é que é o mais complexo, né? Porque você tem que lidar com você mesmo. Você tem que lidar com o seu orgulho. Que nem... Por exemplo, algumas pessoas falam assim, mas você vai conversar com fulano, com fulana, mas você já sabe, mas você já faz isso há tanto tempo. Bom, mas eu preciso da ajuda. A gente não sabe de tudo. Momento. Eu não sei tudo. E o que eu sabia um tempo atrás, ele pode não ser adequado para esse momento atual. Né? Então, é muito importante você ter esse conhecimento sobre você mesmo, essa abertura, né? E a abertura da mente. Quando a gente empreende, a gente tem que estar com a mente aberta. Isso. Até sendo um profissional mesmo, não precisa nem empreender. Então, você tem que ter a mente aberta. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa para a gente aprender com alguém. Você não sabe tudo. Esse ano eu já fiz uns 3 cursos. Sabe assim, por quê? Porque não dá para parar, as coisas vão vindo. Cada dia aparece uma mídia social diferente, uma tecnologia que você tem que aprender, um jeito diferente de fazer evento. Então, se você não tiver, dependendo do tipo de negócio que você for fazer, então é muito importante você ter essa mentalidade empreendedora e ter consciência de em que eu sou bom e em que eu não sou. Exatamente. E essa capacidade de você reconhecer aonde você é bom e aonde você não é, muitas vezes ela depende de você limpar a sua mente de traumas, de visões de outras pessoas a seu respeito, de coisas que foram faladas, de uma identidade que você criou que muitas vezes não é quem você é de fato. Tá? Então, nesse sentido, eu uso muito uma ferramenta chamada Extended Disc, que ajuda no autoconhecimento. Tem outras ferramentas. Precisamos fazer. A gente falou que ia fazer, aí você veio para o Brasil e acabou que a gente nunca fez nossa sessão. Eu com você agora. Você vai amar. Você vai amar. Bom. Então, o Extended Disc, ele te dá ferramentas de autoconhecimento. Como é que você se comporta, como é que você se comunica, como é que você toma decisões, o que você precisa melhorar. Né? Então, eu vejo essa ferramenta mudou a vida de várias pessoas que eu tenho trabalhado. Né? De dizer, puxa, eu não sabia que eu era assim.
né? Eu não sabia que eu tinha essa trava, eu não sabia que eu tinha essa característica super positiva, né? Por exemplo, uma falou: puxa, eu não sabia que networking era uma característica importante que eu tenho e que eu posso utilizar, né? Uma pessoa que é uma influencer, né? O Luiz diz que ele é dominante, influencer, o steadfast e o compliance. Então, são 4 grandes características, só para quem não conhece Claro. entender um pouquinho, né? E a gente não é 100%, não tem gente que é 100% uma das características, mas esse blend, né, essa mistura dessas características vão criar uma pessoa única que é você, né? Então, você tem características únicas que são necessárias para a sua comunidade, para o seu grupo, para aquelas pessoas que você quer empreender, né? Então, a gente não empreende para todo mundo, a gente empreende para grupos, para nichos específicos, né? Que podem ser menores ou podem ser maiores. Mas você tem que entender bem como fazer, como atender esse nicho. Mas ele vai estar de acordo com as suas características também. Então, precisa haver um alinhamento entre quem é o seu nicho, quem é você e o que você tem para oferecer. Sim. Então, essas ferramentas que a gente trabalha fazem com que você tenha esse conhecimento de aonde vai ser melhor você empreender, de que forma vai ser melhor você empreender e como superar os seus medos. Então, como é que você supera os seus medos? Acima de tudo, por exemplo, para mim que trabalho também com essas mulheres empreendedoras, tem um pouco... também, os meus clientes, eles estão mais assim dos 35 aos 44, é o meu maior número de clientes nessa idade. Mas, enfim, principalmente as mulheres acima de 40, a maior barreira é a barreira do medo. Sempre tem o medo de alguma coisa. Então, e seria, o que eu vejo, o que eu percebo, é que elas não deveriam ter esse medo. Assim, eu olho e falo, cara, você já tem uma profissão, geralmente já são bem-sucedidas, já trabalham, né? Tem uma profissão lá, ou são fisioterapeutas, ou psicólogas, ou advogadas, ou arquitetas. Elas têm as profissões delas. Uhum. Elas já têm filhos grandes, que não precisam daquele cuidado intensivo, a grande maioria. Uhum. Então, assim, é a hora perfeita. E você, financeiramente, também você vai ter mais dinheiro para empreender. Uhum. Né? Já está numa certa estabilidade. Ou seja, são barreiras que nós mesmas criamos. Uhum. Né? Ou a sociedade, essa mentalidade que você falou, né? Os medos, o que a gente escuta de antes, né? Que vai incutindo ali na nossa mente. Uhum. E como é que a gente muda isso? Pois eu estou achando interessante esse momento agora de crise, de coronavírus e etc., porque eu estou vendo um movimento muito interessante das pessoas quererem enfrentar esse medo. O que é isso? Bom, qual é o meu medo? É eu perder a minha posição financeira. Eu trabalho e eu quero empreender, mas eu não quero perder esse dinheiro. Então, com a crise, muitas coisas foram perdidas. Mas, assim, em termos de emprego, em termos de finanças, etc. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão olhando para si próprias. E quando elas olham para si próprias, elas começam a ver o potencial de mudar de carreira e fazer aquilo que elas gostam. Então, eu estou vendo executivas largando tudo para ser instrutora de yoga, né? Mas isso, assim, esse é um dos exemplos, né? Tem vários exemplos. É você fazer o que você ama. Então, como é que você supera esses medos? Enfrentando esses medos, lidando com esses medos, entendendo de onde eles vêm, para que você possa se curar, para que você possa buscar soluções para isso. Sim. Então, isso é muito intenso. Falar sobre isso é muito intenso, porque o medo, ele paralisa a gente. Eu sempre falo, inclusive no meu escritório, eu tinha uma ilustração que era assim, o medo, ele está aqui no meio. Ele tanto te empurra e você vai, ou ele te segura e não deixa você ir. Exatamente. Só que quem tem o controle somos nós e a gente não se dá conta disso. Então, o medo, ele pode nos empurrar ou ele pode nos reter.
cabe a você deixar o medo fazer isso com você, né? Eu digo assim, tá com medo? Vai com medo, né? mesmo. Eu sempre falo isso também. Porque não tem o outro medo, jeito. ele não vai passar. Ele vai ficar lá. Então, você tem que dominar, sabe? Porque... mas é aquela coisa que eu falei, não é você ter coragem, mas você ter uma coragem responsável. Você tem que ir, mas você tem que ir com confiança. Você não pode ir pensando, e eu dependo desse dinheiro. Não pode. Se depender do dinheiro, então se prepara primeiro para ir depois. Né? Então tem uma série de coisas quando você empreende, principalmente na nossa idade, assim, que a gente precisa ter mais cuidado, né? Então, eu me lembro que até quando eu fui conversar com você, eu falei para você assim, Ciane, eu vou empreender de novo, mas eu não posso errar, né? Eu não posso errar. E aí eu fui percebendo que assim, eu não só posso errar, quanto eu vou errar. Vai errar. E vou errar de novo. De novo. E vai aprender. Olha, quando eu abri a minha empresa, quando eu abri a Net Brasil, era um outro conceito, aquilo que a gente estava falando antes. Aí a empresa vai, às vezes, tomando um outro rumo. Então, assim, eu quero persistir naquilo que não está me dando lucro, mas quero uma ideia linda, ou eu quero migrar para uma coisa que eu posso também ajudar, mas de uma maneira diferente. Então, a gente tem que ir analisando o business e revendo o nosso modelo de negócio ao longo do processo. Exatamente. Não é porque a gente vai errar muitas vezes, e principalmente no começo, eu lembro que algumas pessoas me falaram, por que você não arranja um sócio? Aí eu era bem idiota, eu falava assim, porque quem tem sócio tem patrão. Olha que coisa mais idiota. Aí... Hoje, se você me perguntar, uma coisa que eu me arrependo no começo, quando eu abri meu business, foi não ter o sócio. Tive que fazer tudo sozinha, entendeu? Então, tem muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo do caminhar. Porque depois eu percebi, para o tipo de negócio que eu tinha, se eu tivesse sido um sócio naquele momento, nossa, o business tinha tomado outra proporção, sabe, assim, perdi muito dinheiro em coisas desnecessárias, que não tinha ninguém na época para me ajudar, não tinha nem tempo para ter um mentor, para ter um coach, que eu trabalhava e tinha meu negócio. Porque até o negócio dar certo leva um tempo. Então a gente tem que deixar esses medos, medo de errar, porque você vai errar. Só que quando você tem um coach ou um mentor, ou você se prepara, você faz um curso, você aprende, a probabilidade de você errar é menor. Por quê? Porque aquela pessoa já errou por você. Ela já te diz, olha, eu já fiz isso e não deu certo. É muito importante você aprender com seus erros, mas aprender com o erro dos outros. É por isso que é bom você conversar com outros empreendedores da mesma área, com coaches, com mentores. Por quê? Porque são pessoas que já fizeram o que você fez e eles podem te dar esse conselho. Olha, eu já fiz isso, não funcionou para mim, por isso, por isso, por isso. De repente, até a pessoa pode ver os pontos que não funcionou para ela e fazer diferente e dar certo para aquela pessoa. E assim, uma coisa que eu queria falar também, que eu acho muito importante, é assim, o que é que te motiva, né? Porque esse caminhar, ele é muito dinâmico, mas o que é que te motiva a ser um empreendedor? Então, as pessoas perguntam, mas o que é? Como é que eu acho isso? Então, eu vejo assim, motivação. O que é motivação? É um motivo para ação. Sim. Então, o que é que faz você levantar da cama todo dia para continuar empreendendo? Então, esse é o caminho para você encontrar o seu propósito. Onde é que você encontra o seu propósito? Né? Eu refleti muito sobre isso. Eu estava lendo o livro do Simon Sinek. Eu sigo ele. O cara é sensacional. Ele que criou o Golden Circles. E ele fala, Starting with the Why, o primeiro livro dele. Né? Inclusive, tem um post meu sobre isso, de como construir o seu círculo dourado. Começa com o Why, e aí tem as esferazinhas, né? E aí e as outras coisas. É muito legal. E ele é super jovem, né? Aí, por exemplo, no coach eu faço sempre um exercício com os meus clientes, quando eles estão querendo empreender, que é o seguinte: o que você sonhava quando você tinha 12 anos de idade? Né? Qual era o seu sonho? Então a gente começa daí e a gente vai trabalhando, né, até chegar no sonho de hoje. Esse sonho de hoje, ele tem a ver com aquele sonho de lá?
né? O que que tem em comum com esse sonho de quando você tinha 12 anos de idade e o de hoje? Então, existe uma linha em comum nos seus sonhos, nos seus desejos, que Sim. é quem você é, que é o seu propósito. Então, por exemplo, eu estava refletindo, mas eu gosto disso, eu gosto de ajudar, eu gosto de viajar, eu gosto. Mas qual é aquela linha que está sempre lá? Essa linha que está sempre lá, para mim, é ver as pessoas desabrochando, né? Esse desabrochar, esse crescimento, essa destravar de onde você está, para onde você pode ir, descobrir o potencial das pessoas. Então, essa alegria que me dá de ver as pessoas desabrochando, florescendo, E esse crescendo. era o seu sonho quando você tinha 12 anos? Esse era o meu sonho quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu queria ser missionária. Eu queria ir para a África, Sabe o que era que trabalhar eu com as... queria quando eu tinha os 12 anos? Eu acho que eu queria ser diplomata. Lembra que tinha, eu queria viajar o mundo inteiro e trabalhar por aí afora. Lembra É. que tinha, quem é da nossa idade vai entender, o Almanaque Abril? Uhum. E eu li aquele Almanaque Abril de trás para frente e de frente para trás. E ele vinha com a lista de todos os embaixadores do Brasil no mundo inteiro. E eu falava assim, gente, esse é o melhor emprego do mundo. Eu quero ter um emprego desse porque eu quero viver pelo mundo. É. Hoje em Esse dia, foi meu segundo sonho. eu não É. fui ser diplomata porque eu não tinha condições de estudar no Instituto Rio Branco. Uhum. Mas você veja, quando você estava falando isso, eu estava me lembrando, mas eu queria ser diplomata, não era pelo fato da profissão, era o fato de morar em outros lugares. E hoje eu tenho uma profissão que me permite morar em qualquer lugar do mundo e eu tenho clientes, porque eu Exatamente. trabalho online. A internet me permitiu isso, né? O mundo Exatamente. digital me permitiu isso. Então, É. quando você estava falando isso, eu fiquei pensando assim, cara, eu cheguei lá, eu Olha, consegui realizar o meu sonho. é muito incrível, né? Porque quando você começa a fazer essa avaliação, você percebe que a sua vida tem um gancho, que ele vem com você. Tem Sim, tem algo que vem sempre com você, aquele rastro que você deixa, né? sim. Então eu comecei a ver isso e eu achei incrível, né? Que qual é o rastro que eu deixo? Então É. é sempre de eu estar pegando alguém pela mão, né? E trabalhando o potencial dessa pessoa, empoderando essa pessoa para que ela entenda que ela pode, para que ela Porque veja em que ela algum momento, pode. Mônica, eu posso estar errada, mas em algum momento esse sonho se perde, né? Esse sonho se perde. Se perde porque a gente começa a ouvir muita coisa, muita exigência dos pais, do mercado, dos amigos, do trabalho, do ambiente que você vive. E aí você acaba deixando isso ir embora. Mas você não deixa tudo, tem uma coisa que fica ali. Aí Então eu sim, vejo a quantidade de pessoas que eu fui pegando pela mão durante a minha vida e ajudei a crescer, e isso me fez crescer também, que é a grande marca que eu deixo, né? Então eu pergunto, qual é a grande marca que você deixa, né? Para cada um, qual é a grande marca que você deixa? Tem uma característica ou várias características que são a sua marca registrada, né? Então eu vejo, eu tenho duas marcas registradas, é isso de pegar as pessoas pela mão e investir no potencial delas quando ninguém enxergou esse potencial, né? E tem o meu caderninho. Eu tenho um caderninho que eu escrevo tudo, né? legal. Então, Eu falo que eu sou a louca dos cadernos, né? exatamente. Então, quem me conhece sabe, eu tenho sempre um caderninho. E eu sempre tenho alguém que fala assim: eu aprendi o caderninho com você, que te ensina a priorizar, que te dá uma certa estrutura, né? Você pode voltar lá atrás e ver, eu vi aqui, olha como eu mudei, olha como eu evoluí, olha aquilo que eu queria que eu alcancei aqui. Então é muito importante você manter um registro do que você pensa, do que você deseja, do que você está fazendo, porque você consegue voltar atrás e melhorar a você mesmo, melhorar o seu processo. E Uhum. empreendedorismo tem muito a ver com isso tudo, com esse processo de autoconhecimento, esse processo de entender o que você sonha, quem você é,
E qual é o legado que você quer deixar? Porque mesmo que você faça uma loja para vender produto, né? Por que você está fazendo isso? O que tem por trás? Né? Esse por trás das coisas vai fazer você vencer o medo, vai fazer você crescer, vai fazer você ser quem você é. Então, é muito importante a gente entender quem a gente é. Então, esse processo de autoconhecimento é o mais importante dentro do processo de perder o medo. Sim. Né? E isso aí é o que vai transformar essa sua mentalidade empreendedora e preparar você para seguir com confiança. Exatamente. Exatamente. Então, a gente pode resumir que a mentalidade empreendedora é quando você tem a confiança, a coragem, a percepção de onde você está e de onde você quer chegar e superar nessas barreiras, esses medos, tudo isso. Eu gosto muito do modelo Be, Do, Have, né? É o ser, fazer e ter. Então, quem você é vai determinar o que você faz e vai determinar o que você tem. Então, esse modelo ele é muito simples, mas ele é muito, muito interessante, muito importante para você ter um termômetro. Até porque esse ter, para mim, é como se fosse o sucesso. E o sucesso ele é muito relativo, porque o que eu quero ter e que eu percebo como sucesso pode não ser para outra pessoa. Então, assim, o que você quer ter? Qual é aquilo que eu falei antes? Qual é o end of the game? Aonde você quer chegar com isso? Né? O que você vai ganhar com isso tudo no final? Qual é o que você quer? Né? Porque tem gente que chega e, por exemplo, também tive clientes que largam tudo, uma profissão, advogado, não sei o quê, e vai começar a empreender e fazer uma outra coisa, porque sente paixão e era aquele desejo que ela tinha lá oprimido e que sempre quis e resolveu fazer agora. Não necessariamente quer ficar rica com aquilo, mas quer fazer alguma coisa, quer ter mais tempo com a criança, quer ter, sabe? São vários motivos que levam uma pessoa a fazer isso. Ter mais qualidade de vida, né? Porque quando a gente, né? Então, o sucesso, às vezes, para ela é isso. E para o outro é ter essa profissão, é estar busy, é fazer dinheiro. Então, o sucesso ele é muito relativo. Mas eu sempre pergunto, eu sempre faço essa pergunta, por que você quer empreender? Porque quando a pessoa me fala assim, porque eu quero ganhar dinheiro, eu sempre falo, você está começando errado. Sabe, assim, não quer dizer que a ideia dele esteja errada, mas assim, alguém já vai empreender para enriquecer e não porque ele quer resolver um problema ou porque, sabe, assim, porque tem uma paixão envolvida, se é só para ganhar dinheiro, eu sempre falo, vai arranjar um emprego e tal, ou ser sócio, já comprar um negócio, sabe? Porque assim, leva um tempo, você não consegue empreender hoje e ficar rico amanhã. Então, assim, se quer ficar muito rico rápido, vai ser sócio já do negócio que está dando certo, não sei o quê. Então, assim, claro que a gente vai empreender porque a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer viver daquele negócio, mas esse não pode ser o motivo principal. E assim, empreender dá trabalho, noite, dia, dia e noite. Você tem que conseguir aquele espacinho para você cuidar de você mesma, para você ter equilíbrio, para você poder pensar. Então, assim, cuidar de si próprio, se conhecer, né? Porque às vezes a gente faz uma burrada e aí a gente fica lá se martelando, tal. Então, você precisa estar com a sua saúde mental muito boa. Mental e física também, sabe? Com certeza. Por exemplo, e o seu ambiente também tem que ser propício. Então, assim, eu tô muito bagunçada, vá arrumar a gaveta. Tô gostando dos comentários. Vá arrumar armário. Eu não posso ler porque eu tô sem óculos, eu tenho que ficar botando e tirando óculos. Empreender não é para os fracos, não. Alguém comentou, né? Legal. E a Marcela está falando aqui que é autoconhecimento, disciplina. É isso mesmo, tem que ter um motivo forte para aguentar a jornada. E como tem. São longas horas. Agora, o que a gente tem que ter consciência também, porque todo mundo fala assim, porque são longas horas, a gente trabalha 12, 14 horas. É verdade, mas só que isso não é para sempre também. Não, mas tem que ter um sacrifício. Uma fase de crescimento que dura um tempo razoável. Para depois você colher os frutos. E eu comparo isso também, porque na nossa vida mesmo, eu não quero empreender, mas a gente quer, por exemplo, ser um profissional, né, liberal ou um profissional bom,
você também tem sacrifício. Enquanto às vezes, por exemplo, eu vejo meu irmão, que ele é professor universitário, minha irmã que é professora universitária, todos com doutorado, todos inteligentíssimos. E eles se sacrificaram muito. Enquanto eu estava lá saindo de comunicação social, né, nas festas e tal, estavam lá os dois estudando, os dois são engenheiros, sabe? Então, assim, com PhD e tal. E aí, ou seja, a cota deles de sacrifício era aquela. A minha cota de sacrifício veio bem depois, quando eu quis empreender, que não sei o quê. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter consciência que a gente vai sacrificar alguma outra coisa da nossa vida, mas que esses sacrifícios são temporários. Uhum. Nada dura E para você, sempre, você mencionou uma coisa muito interessante, né? Que são os modelos, né? Os modelos que a gente tem para se inspirar. Então, você teve seu irmão, seu pai, né? Sua família. Eu tive o meu pai também, que empreendeu por mais de 40 anos, teve frutos fantásticos. Aí, com 70 anos, ele começou de novo, né, É a incrível empreender. isso, né? Isso é fantástico. Então, assim, se você está com 40, 50, 60, 70 e quer empreender, empreenda. Pois é, Né? eu estava vendo uma propaganda do The Voice que vai começar aqui, que é para quem quer cantar depois dos 60. E aí, o slogan do The Voice era assim: não existe idade para sonhar. Eu falei, nossa, que legal, né? Isso, porque a gente mata o nosso próprio sonho. Ah, eu tô velho. Ah, eu tô isso, eu tô velho, eu tô. Hello! E outra, e se você tem 30, aprenda com quem tem menos, ou com quem tem mais, com quem tem menos também. Às vezes, uma criança nos dá exemplos assim Muito. Eu aprendo muito com a minha persistência. filha. Eu aprendo muito com a minha filha, sabe? De novas formas, novos. Outro dia ela me mandou um link lá de um. Não é um blog, é uma newsletter para jornalistas, tal. Eu falei, nossa, que legal! E eu fui olhar um conteúdo incrível, riquíssimo, de uma coisa que eu não sabia. Né? E o que eu mais aprendi com o meu filho, muito interessante, foi a capacidade dele aprender com os erros dos outros, de observar o outro, de observar o ambiente e, de fato, incorporar esse aprendizado no dia a dia dele. Eu acho isso sensacional. Não é todo mundo que tem essa capacidade, né? Tem muita gente que é muito teimoso, bate a cabeça, tem que bater a cabeça sozinho. E a gente tem que respeitar também essa outra forma de o que aprender. seria, imagina se todos fôssemos iguais, né? E todos pensássemos já que o mundo ia ser muito boring. Não, O legal é essa diversidade, porque é na diversidade que a gente constrói uma comunidade mais interessante, mais rica, para que você possa deixar para outras gerações também. Então, empreender não é algo a curto prazo. Então, para você poder empreender, você tem que pensar a longo prazo. Né? E pensar a longo prazo, para mim, é assim. Pode parecer meio mórbido o que eu vou dizer, mas o que é que você quer? Como você quer ser lembrado depois que você for embora desse planeta? Né? Então, eu tenho muito isso. Eu tenho isso como uma preocupação e como algo quase que sagrado. Né? Eu li uma coisa interessante outro dia que dizia assim: quando você morrer, as pessoas vão dar graças a Deus ou elas vão falar desse legado que você deixou. E eu fiquei pensando nisso. Eu acho que foi umas semanas atrás com esse negócio de corona e tal. E eu fiquei pensando, se eu morresse agora, o que as pessoas iriam dizer de mim? Qual é a marca que você vai deixar, né? Lá no futuro? Então, e assim, a gente tem que saber isso, né? Falar sobre essas coisas. A morte é uma realidade. É a coisa mais séria que a gente tem, né? Exatamente. Então, assim, quem planta árvore, alguém falou isso, algum famoso, eu não me lembro quem foi, quem planta árvore não planta para colher agora. Não. Planta para as próximas gerações. Então, assim, quando você vai empreender, você está pensando no agora ou você está pensando no futuro?
né? Sim. E pode ser que você esteja empreendendo para cumprir uma missão de médio É, prazo e nada ou de errado, longo aquela prazo, e coisa que não a tem gente nada falou, de a pessoa, errado nisso. exato, a pessoa está na Austrália, ela vai empreender, por quê? Porque ela está querendo um trabalho para ela, ela não se É, inseriu naquele mercado, então tá, é, se eu não consigo um emprego, eu vou criar emprego para mim, eu vou empreender. E se dão bem, e alguns são é, milionários com isso. Eu conheço é, pessoas que começaram fazendo cleaner, e hoje tem empresas de cleaner de janela de é, prédios e que são exatamente. milionários, entendeu? E tantos Exatamente. outros. E não só brasileiros. Tem muitos. Tem uma, uma secretaria, né, o Multicultural do governo. Uhum. E anualmente eles fazem um evento para premiar os imigrantes empreendedores. E eles têm Uhum. várias categorias. E eu fico assistindo aquele programa e eu fico assim, encantada. E todos começaram como nós, com É, sonho de ter uma vida melhor num país que proporciona mais segurança ou mais. N razões, mas geralmente as pessoas imigram por uma mesma, assim, umas razões parecidas, né? uhum, Então, uhum. você buscar um estilo de vida diferente. Então, quando eu fiquei vendo esse programa, todo ano eu assistia, eu falava, nossa, que fantástico, assim, você começa com. Até aqui mesmo no nosso país, a Luísa Helena do Magazine Luiza, É a fantástico. É. o dono do KFC, que foi empreender já com mais de 60 ou era 70 anos que ele já tinha, É. já era um senhor. Né? Então, o Ford, o Henry Ford também, quando ele empreendeu, ele já tinha uma certa idade. Uhum. Várias outras pessoas que começaram a empreender, no momento já, né, o próprio criador do McDonald's, né, que não foi o criador, mas o dono do McDonald's mesmo empreendeu. Sim, sim. Sabe, as pessoas, às vezes, elas colocam essa barreira, esse medo, que eu acho que é importante a gente perceber quem são essas pessoas que empreenderam, que deram certo, para você se inspirar. É. É muito importante a gente buscar modelos que nos inspiram. Quem é a sua inspiração? Né? Eu estava falando sobre isso de novo, falando do Elon Musk, né? Quem é a pessoa que te inspira? Eu não preciso concordar com tudo que ele faz e pensa, Sim. mas eu posso entender o que é que eu posso aproveitar dessa pessoa. Né? Uhum. Então, a vida familiar dele é meio estranha para mim. Para mim, não quer dizer que é estranha para outra pessoa. Né? Botou o nome do filho com nome de robô, uma coisa assim. Mas o que ele faz é sensacional. O que ele consegue alcançar é sensacional. Como é que ele faz isso? Então, uma das coisas que ele faz é não ter medo. Ele não tem Sim. medo de errar, não tem medo de ser criticado, não tem medo de ser julgado, né? Então, isso é uma coisa que eu quero aprender com ele. Eu quero perder esse medo do julgamento. Todos nós, Eu me nem lembrei todos. agora, você falando do Elon Musk, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti em Sydney, do Richard Branson, dono da Virgin É Airlines. outro Ele modelo é completamente sensacional. louco. E aí ele É, falou, ele é tão louco que eu falava assim, nossa, eu gosto muito dele, sabe assim, eu me inspiro muito nele, eu sigo uhum, o Richard Branson e tal. E ele falou que uma vez ele criou, olha só, aonde tá. E assim, a imprensa não divulga, claro, para outras pessoas não copiarem, mas ele criou um disco voador de mentira. E é. ele foi na Inglaterra e o disco pousou lá no campo. Quando abriram a porta, era cheio de policial. Ele foi Meu preso Deus, meu com essa Deus. brincadeira, mas ele só nunca me diverti tanto, mas a consequência é que eu fui preso. É. E você vê que hoje ele está empreendendo no espaço também, né? No É, espaço. E agora é, ele teve uma super crise e ele encarou essa crise com muita positividade, né? A empresa dele está praticamente falida, né? A uhum, Virgin Airlines. Então, tentou uma ajuda do governo australiano, mas o governo não ajudou, porque não é uma empresa, né? é, Ele é. é da Inglaterra. Então, assim, ele está se reinventando, ele está. Outro dia A até. resiliência é fundamental, porque a resiliência ela vai fazer com que você tenha paz para seguir em frente e se reinventar. Né? Uhum. Quantas vezes eu tive que me reinventar também? Eu cheguei na Austrália, eu fazia eu trouxe um modelo de negócio, uma empresa
que era muito bem sucedida no Brasil, na área de Global Mobility, de relocation. E cheguei aqui, isso não funciona na Austrália. Né? A mentalidade das empresas australianas é muito diferente das empresas brasileiras, empresas americanas, europeias, etc. É muito E peculiar. aí, o que eu vou fazer? Então, eu comecei a me reinventar, reinvento outra vez, e mudo de Desculpa eu novo. perguntar, mas quantos anos você tinha quando você foi para aí? Eu tinha 47 anos. Que legal. 47 Eu anos. fui com 38 anos para a Austrália. Uhum, E as uhum. pessoas falam ainda é tarde. Nunca é tarde, né? Para você Não, nunca é recomeçar. tarde. E assim, eu quando resolvi formalizar o meu coaching, né? Que na verdade eu já vinha fazendo há muitos anos, de formas diferentes, em vários mercados diferentes. Eu resolvi fazer um curso para poder me adequar ao mercado australiano, Eu a lembro quando entender. você foi fazer esse curso. Inclusive, você fez um de hipnotismo também, né? Fiz Isso. de hipnose, fiz de programação neurolinguística, Legal. fiz Eu do lembro disso. IDISC, fiz vários cursos que pudessem me dar os elementos que eu precisava para poder fazer essa prática de transformação de pessoas. Né? Uhum. E eu falo assim, eu digo, puxa, mas quem sou eu para transformar alguém? Então, na verdade, não sou eu que transformo, é você que transforma você mesmo, Sim. entendendo quem você é. Então, Uhum. eu reforço aqui a questão do autoconhecimento, né? Você não faz nada bem sucedido se você não se conhecer. Conhecer os Você seus não se limites, o seu conhecer potencial. e você Exatamente. investir, né, Mônica? Você aprender. Porque, vê, você resolveu, você tinha uma paixão que você queria ajudar as pessoas desde os 12 anos. Só que É, aí, agora, você teve a chance e a oportunidade de investir no seu conhecimento. Você gastou dinheiro para exatamente. isso. Você não foi fazer um Exatamente. cursinho assim qualquer de graça. Não, Quer dizer, a gente não. até faz E curso de leva graça e tempo. nada errado com isso, tá? O que eu É, quero dizer é, você tirou um tempo e um dinheiro para investir em você mesma. E isso é exatamente. extremamente necessário quando você quer crescer. Porque se você É. não tem conhecimento suficiente, você tem que investir. Como eu estava falando, esse ano eu já fiz vários cursos de várias coisas. Por quê? Porque senão a gente fica para trás. Né? E no seu caso, você investiu e às vezes as pessoas falam, ah, mas o coach é... Gente, são ferramentas, sabe? É, Que você usa, que se eu for usar a mesma ferramenta que você usa, talvez a pessoa não vá ter o mesmo retorno. Por quê? Porque é, você estudou para entender e tirar o melhor exatamente. daquela ferramenta. É E igual você, quando eu faço os meus, como a gente fez o Business Model Canvas, o Value Proposition Canvas, são ferramentas que eu uso no meu dia a dia, nas minhas exatamente, consultas. Então, eu me exatamente. preparei também. Eu faço cursos, faço um monte de coisa. Por quê? Para tirar o melhor que as pessoas têm. É, Agora, é importante sim. Eu sempre falo, você empreender, você não precisa ter um curso superior, mas você precisa ter um conhecimento em várias áreas, administração, finanças, marketing. isso. Mesmo que você não seja bom em tudo, você precisa pelo menos entender de tudo É, para poder, quando você contratar um profissional, você saber o que tirar isso. daquele profissional. E ter sede de conhecimento, ir buscar, pedir ajuda, estudar. E se você não tiver aquela habilidade mesmo, contrata Contrata alguém, alguém. né? Ou faz parceria com alguém que faz. Né? É. Então, por exemplo, eu tenho 30 anos de marketing. Ah, como é que você vai pedir ajuda para uma outra pessoa? Né? Eu fui pedir ajuda para a Ciane. Por quê? Porque ela faz isso todo dia e ela se especializou nisso. Uhum. Então, assim, por que ela me manda cliente? Porque ela não vai fazer o que eu faço e eu Uhum. não vou fazer o que ela faz. Ah, mas é tão E a parecido. gente se complementa. Parecido, É parecido, mas é não é igual, parecido, né? mas não é igual, né? E É. como tem outras coisas também. Por exemplo, eu preciso de contadores. Então, eu preciso ir atrás, eu preciso conversar, eu preciso ter alguém que entenda o que eu faço ou que goste do que eu faço. Né? Ou que goste de mim para me ajudar. Então, você precisa de pessoas que gostam de você, que confiam em Sim, você. É sim. muito importante a gente ter um grupo de suporte, como você mesma colocou, e eu É. reforço isso também, porque esse grupo de suporte ele vai fazer toda a diferença na sua vida
e no seu empreendedorismo. Ninguém cresce sozinho, né? Não, Tá? não. Por mais autodidata que você seja, por mais consciente ou inteligente, você precisa de pessoas que vão te dar apoio. Hoje em dia, eu tenho uma pessoa, a minha sobrinha, que é minha assistente, que ela fez marketing, fez comunicação social. Eu tenho um outro casal que me ajuda também nessa parte dos cursos. Eu tenho uma agência de marketing, que até o Ricardo, semana passada, estava comigo, que me ajuda também, que está fazendo algumas coisas. Então, eu vou ter essas pessoas o tempo inteiro, talvez uma ou duas sim, mas você pode contratar alguém por um certo período. Aí, agora eu estou precisando disso, agora eu estou precisando daquilo. Porque é caro, entendeu? Então você tem que, principalmente para gente que está no começo, que está, né? Minha empresa tem 5 anos, mas é uma empresa jovem. Uma empresa de 5 anos é uma empresa jovem. Eu só consegui sobreviver do meu trabalho depois de 3 anos. Eu tinha um emprego e tinha uma empresa. Né? Então, nada acontece da noite para o dia, é um processo e você vai matando um leão a cada dia, né? E eu digo o seguinte, a gente tem que gostar da jornada. Porque às vezes essa jornada, ela é tão importante, não às vezes, a jornada é tão importante quanto os finalmente. Sim. Porque não tem finalmente. Não. Entendeu? Quando você chega no... eu alcancei meu sonho. Você já tem outras coisas que você já está pensando, porque a gente é assim, a mente criativa, ela está em constante... Inclusive, mudança. tem uma ferramenta que eu acho que eu fiz uma apresentação sobre isso, eu vou retomar isso, que tem a jornada do empreendedor, que é uma curva que faz mais ou menos assim. Ela vem aqui, né, que tá aqueles 2 tracinhos, e ela vem assim, e ela faz isso. Enfim, no começo tem aquela paixão, aquilo que você quer dar sua ideia para todo mundo, Lua de mel. não sei o quê. Aí depois passa aquela parte do aperto, aquele ponto crucial, se você não sabe se você segue ou se você desiste. Os que conseguem ultrapassar, aí eles ultrapassam, e aí nossa, era maravilha. Você já começou a viver do seu negócio, você já está bem, já está estável. Chega num ponto que aí gera uma frustração. Por quê? Era isso? E aí você tem, ou você vai, sei lá, vender o seu negócio e ganhar um dinheiro, investir em outra coisa, ou você vai ter que praticamente começar tudo de novo, porque ali naquele ponto que, se você quiser crescer, você vai ter que investir mais, trabalhar mais, ter menos lucro, porque aí o lucro, você vai investir, o seu lucro vai diminuir, para poder você crescer muito mais. Então, as pessoas, elas precisam entender que é uma jornada contínua, e ela é feita de altos e baixos, porque tem hora que mesmo você estando no alto, não quer dizer que você não vai dar certo. Às vezes você tem que baixar um pouquinho para poder investir, para poder subir mais. Recuar estrategicamente para poder depois você alcançar novas posições. Exatamente. Né? Eu digo que o empreendedor também, ele é um inconformado. Né? Tanto para começar quanto para continuar. Você tem que estar sempre inconformado, mas grato. Uma coisa é você ser inconformado negativo. A outra coisa é você ser um inconformado, mas grato pela jornada. E estar sempre se aprimorando, sempre se aprimorando. Eu acho que essa é uma grande mensagem para você. Você que é um inconformado, vamos buscar entender por que você é inconformado, o que você quer fazer com essa inconformação, né? Como você quer fazer isso. E aí tem a questão dos medos, superar a parte emocional, espiritual, etc. Eu posso ajudar você. E a Ciane pode ajudar na parte pragmática mesmo, que é incrível. Como fazer? A partir do quê? De que jeito? Então, né, como colocar o seu modelo de negócio e tal. Isso. Inclusive, então, eu estou organizando uma imersão empreendedora que a gente vai lançar logo, que é para fazer o Business Model Canvas, o modelo de negócio, que a gente trabalhou esse modelo de negócio, que foi super bom, porque lá dá uma clareza, né, do seu propósito. Eu lembro desde o começo, a gente trabalhando no seu Value Proposition, tal, e o que vai fazer e tal. É muito importante. E é uma ferramenta de autoconhecimento de uma certa parte. Exatamente. Por quê? Porque ela está muito ligada com o objetivo da sua empresa, o modelo do negócio da sua empresa, com o seu objetivo pessoal. E outra coisa que eu acho importante nessa ferramenta é que você vai ver se o seu negócio vai
fazer dinheiro. Esse negócio Exatamente. é o principal de tudo. E como É. você vai fazer dinheiro com ele, né? Exatamente. E a gente falou aqui muito de começar um negócio, de começar um empreendimento. E você tem pessoas que já estão empreendendo, Sim. né? E que estão passando pelas mesmas questões. Sim. Então, para essas pessoas que já estão empreendendo, como nós duas e outras pessoas que estão aqui assistindo, é muito importante saber também que a gente, no processo, também vai ter medo de novo, também vai ficar inseguro de novo, com desafios novos, com a contratação de pessoas, porque você começa a crescer, você começa a contratar uma equipe, Sim. né? Então, que equipe é essa que você está contratando? Ela se parece com você? Ou ela é extremamente para todo o negócio? saber isso, porque a gente precisa de pessoas diferentes, né? Se você for contratar todo mundo parecido, o negócio não vai para frente, vai ser uma briga de ego e vai ser uma confusão. Exatamente. Então, assim, essa é uma outra coisa que essa ferramenta do Extended diz que é muito legal, que ela pode colocar junto um mapa do time que você está formando. Ah, legal. Então, assim, quem são as pessoas que você contratou? Você coloca nesse mapa e você consegue entender como é que é a sua equipe. Uhum. E aí você consegue entender, eu preciso tirar essa pessoa daqui, ou eu preciso colocar uma outra pessoa aqui, ou eu preciso reformular as funções. Essa função está aqui, essa função está ali, mas a pessoa não está adequada. Então, você consegue readequar essa equipe. Uhum. Né? Uma coisa que eu acho legal quando a gente que trabalhou em grandes corporações, tal, a visão que a gente tem de recursos humanos, ela é muito clara, ajuda muito. Nas empresas que eu trabalhei muitos anos aqui na São Paulo Alpargatas, 11 anos. Trabalhei 4 na Nespresso, fui da Coach New York. Então, essas empresas, elas te preparam com plano de carreira, com uma série de coisas, e você começa a perceber as ferramentas que eles usam, né? Que são desenvolvidas por grandes empresas de consultoria, e quando você olha, aquilo ali é aplicável, que é exatamente isso que você está fazendo, são ferramentas que não precisa ser uma grande empresa para ter, para aplicar. Isso que eu queria dizer. Eu estou oferecendo hoje para a nossa comunidade ferramentas para pequenos negócios que são aplicadas em grandes corporações por um preço de pequenos negócios. Sim. Então, as pessoas ficam às vezes assim, eu não sei se eu consigo contratar isso. Antes de pensar no preço, pensa no benefício e conversa com a gente. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo pagar, e às vezes é muito mais em conta do que você está pensando. Não, e às vezes, dependendo do que for fazer em si, é muito mais barato do que sair no fim de semana. Então, sacrifica um fim de semana e vai fazer, porque vale a pena, né? Exatamente. É aquilo que eu estava dizendo, se você não investir em você, no seu conhecimento, sabe? Tem muitas coisas que a gente deixa de fazer, é porque o preço, é porque isso. Como eu falei antes, tudo na vida tem que ter um sacrifício. Então, a gente tem que deixar de fazer algumas coisas. Qual é a prioridade na sua vida agora? É mudar, é empreender, mudar o seu negócio, é fazer o seu negócio crescer? Ou é continuar viajando e gastando dinheiro no fim de semana? Nada errado com isso também. Nada errado. É só uma questão de prioridade, como você falou. Eu adoro ficar viajando no fim de semana. Eu também adoro. Agora, tem fins de semana que a gente pode fazer nada. Mas tem fim de semana que tem muito trabalho. Eu tenho que fazer proposta, eu tenho que mexer no website, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a gente é que tem que fazer. Né? Você contratou uma equipe, você tem ajudantes, você tem mentores, mas tem coisas que é a gente que tem que fazer. É você que tem que fazer. E não tem como escapar disso. Então, se você não tem tempo para dedicar ao seu negócio, então, assim, vamos repensar qual é a sua prioridade. Né? Porque você precisa ter tempo para investir no seu negócio. E o tempo você faz. Né? Mas eu não tenho tempo, por isso... O tempo a gente faz. A gente é o gerente do nosso tempo. Aliás, tem uma moça fantástica sobre gerenciamento de tempo, que é a Mari Holtz, né? Que inclusive, eu tenho a sorte de ser a madrinha dela. Ela é sensacional sobre gerenciamento de tempo. Então, é muito importante você saber, principalmente quando você é empreendedor iniciante. Eu tenho até que eu vou até tentar disponibilizar isso no meu site. Tem um documentozinho, um PDF, que
qual é a estratégia que eu uso para gerenciar o meu tempo. Então, eu tiro assim, na segunda-feira eu vou fazer tal coisa. Na terça-feira, por exemplo, segunda e terça, geralmente são os dias que eu tiro para atender meus clientes, porque são os dias que mais as pessoas me procuram. Então, na segunda-feira, geralmente é o dia que eu tenho mais, que as pessoas me procuram mais e que eu marco e tal, mas eu ainda atendo cliente. E aí, na terça e quarta, atendendo. E na quinta e sexta, eu tiro para cuidar do marketing, do financeiro. Por quê? Porque eu vou estar mais livre, meu telefone não vai tocar tanto. Então, eu já percebi o fluxo. Então, eu criei. Segunda-feira eu fazer isso, isso, isso. Terça-feira, isso, isso, isso. Na segunda, eu não estou mais atendendo ninguém, porque eu estou aqui no Brasil. E ainda é domingo, segunda de manhã na Austrália, ainda é domingo à noite. Então, eu me dou esse tempo. Até esse fim de semana eu recebi uma mensagem de um rapaz, ele falou assim, você pode me indicar mais alguém porque você parece que está muito ocupada. Aí eu respondi para ele na segunda, olha, eu até sou ocupada, mas eu não respondi antes porque eu tento não responder no fim de semana. Sabe? Porque se você não se coloca, se o seu gerenciamento de tempo ele não é bem feito, você tem que ter o tempo para você, o tempo para o seu negócio, o tempo para a sua família, o tempo para os seus amigos. Então, você tem que ter um tempo só para você. E no final isso chama-se disciplina. Uma das coisas fundamentais para o empreendedor é ele entender que ele precisa ter disciplina. É uma coisa que muita gente não gosta. Não, mas eu estou virando empreendedor para poder fugir dessas responsabilidades, dessa demanda de empresa e não sei o quê. Aí eu tenho que dizer, pera um pouquinho, mas disciplina é fundamental para você progredir no seu empreendimento. Que é isso, começa organizando a sua agenda. Aliás, uma das primeiras sessões com os meus clientes é assim, vamos organizar o seu dia a dia? Né? O que você faz segunda-feira? O que você faz terça-feira? O que você faz na quarta-feira? Então, vamos botar lá até a hora que você vai regar o jardim. Eu lembro que quando eu fiz, foi uma consultoria, quando eu trabalhava na Alpargatas, que eles vêm para fazer... Naquela época que tinha como era reestruturação, não era reengenharia, lembra desse Reengenharia. Reengenharia. E aí a gente tinha que descrever desde a hora que a gente chegava e tal hora. Eu ligo o botão do computador, você tem que descrever o seu passo a passo. E é mais ou menos isso, sabe? Se você quiser mais ou menos pessoal. Porque o que eu faço? Né? E tem tarefas que a gente faz que outra pessoa pode fazer. E tem tarefas que você está colocando pouco tempo, precisa de mais tempo. Final de semana, tem que tirar sim, ou eu estou falando fim de semana, mas pode ser durante a semana, você tem que tirar um dia só para você. Então, eu procuro não trabalhar. Eu lembro que quando eu estava em Sydney, eu não gostava de atender cliente na sexta, porque na sexta era o dia que eu ia visitar os meus clientes, eu ia no cabeleireiro do meu cliente, eu ia no restaurante do meu cliente, eu, sabe, assim, visitava, ia fazer as coisas, conhecer, ver o negócio dele de perto. Então, eu tinha agora, como eu estou aqui no Brasil, eu trabalho na sexta. Ou seja, eu atendo clientes que na Austrália é no sábado, então eu trabalho de terça a sexta. Né? Quer dizer, trabalho todos os dias, mas menos fim de semana. Mas eu digo assim, atender cliente é de terça a sexta, que já é no sábado. Então, assim, é um pouco confuso. Você ficou aqui um tempo no Brasil muito importante e você sabe como é a questão do fuso horário, é bem louco. É muito importante você se organizar, ter disciplina, aprender, errar, tentar. Então, eu digo, olha, cheira, prova, testa, né? Olha tudo, observa tudo, mas organiza o seu tempo para que você possa ter o resultado e possa medir o resultado também. Sim. Então, quando você organiza o seu tempo, você tem capacidade também de fazer as suas metas. Né? É o mesmo processo. Né? O mesmo processo. Vamos listar quais são as nossas prioridades. Vamos listar aonde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer para chegar aqui. Então, isso tudo é uma questão de disciplina. Né? Então, se você não quer disciplinadamente organizar a sua vida empreendedora, o seu sucesso ele pode ficar comprometido. Né? Então, eu sugiro que vocês procurem a Ciane para isso, que ela é muito boa. Ou a Mônica também. Procurem as duas. A gente trabalha em diferentes coisas, mas procura a Mônica ou Ciane. Mônica, e se as pessoas quiserem te contactar,
Pode ser pelo Instagram, no direct? Pode ser no Instagram, no Facebook. Eu tenho meu website também, que é www.monicaswime.com.au, né? Vocês podem encontrar no meu perfil do Instagram, tem todas essas informações. Já que a gente está aqui no Instagram, tem todas as informações lá no meu perfil. E quem não achar, me manda uma mandar mensagem que eu mando lá o contato da Mônica também, né? Tá. Mônica, quer deixar mais algum recado para as pessoas que estão nos assistindo? Eu quero deixar um último recadinho. Não desista do seu sonho. Nunca é tarde para você sonhar, empreender, mudar de carreira, mudar de vida. A gente é um processo contínuo de crescimento, de aprendizado, de sonhos, de desejos. Então, nunca desista do seu sonho. Tá? E será que alguém quer fazer alguma pergunta? Sim. Aproveitem. Elaine, tem a Thaís de Nalo, maravilhosa. Thaís, que saudade de você. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora para mim ou para a Mônica sobre empreendedorismo, sobre mentalidade empreendedora, podem ficar à vontade, que a gente tem ainda aqui tempo. Que live linda. Ai, linda é tudo, Thaís. Que bom. Estou vendo vários comentários positivos de pessoas queridas. Tem a Elaine também. Que legal. Tem a Ana Laura, tem a Ana Laura também a Marcela. Foi tá aí também. Ó, o Tom tá aí também, o Tom Souza, ele é muito fantástico. Escreve muito bem, né? Uhum. E tem muitas pessoas queridas. Aí eu vi meu irmão também, que tem que ter família também, né, gente? Eu não vi nada, porque eu tô sem óculos, eu não vejo nada. E como eu tô com uma luz bem na minha frente, também, se eu coloco o óculos, ó, fica assim. Fica parecendo um olhinho de ET, se eu coloco, porque tem uma luz bem na minha frente. Aí, o seu halo aí. Mônica, muito obrigada. Foi uma conversa maravilhosa. Muito gostoso. Eu adorei. Vamos nos encontrar. Grava isso aí pra gente. Vou gravar. E amanhã tem... O Lucas tá aí também. Amanhã tem uma live no Facebook, onde a gente vai falar... O tema é Elas Querem Empreender. E vai ser bem legal. Lá no Facebook eu vou poder fazer uma apresentação, mostrar. Vai ser bem legal usar um PowerPoint. Legal. Então, vamos estar lá também. Vamos lá. Vamos amanhã conversar de novo. E no final da apresentação eu vou fazer um networking virtual, onde a gente vai poder se conhecer, se apresentar, saber o que cada uma faz. Às vezes tem você que faz isso, aí tem outra que faz o marketing e tal. Então vai ser um lugar também para a gente fazer networking. E é isso, toda quarta-feira a gente vai ter um encontro de networking marcado lá, de apresentações e marcado lá no Facebook também. E eu espero contar com a presença de vocês, com a presença da Mônica. E vamos fazer mais lives, vamos fazer mais coisas juntas, né, Mônica? Vamos sim, vai ser um grande prazer. E eu quero aproveitar e dar as boas-vindas, que você agora faz parte lá do Grupo Mulheres do Brasil, vai nos ajudar com essa parte do empreendedorismo também, na parte de violência doméstica. A gente vai fazer um monte de trabalho esse ano, né? Essa coisa da violência doméstica está aqui martelando na minha cabeça. A gente vai ter que falar sobre isso também, né, Ciane? Tem muito assunto esse ano. Mas a gente deixa esse assunto para depois. Senão dá mais uma hora de live. Mônica, muito obrigada pela sua Obrigada, Ciane. Eu amei. Eu vou deixar essa live salva lá no IGTV para as pessoas assistirem quando quiserem. O seu rosto ficou com essas coisinhas que eu não sei tirar ainda esses comentários e colocar depois. Eu sei que tem um jeito, eu tentei fazer, mas eu não consegui. E é fácil. Vou conseguir, porque eu sei que, né, tecnologia não é uma barreira. Não, mas a gente vai com medo mesmo, não tem problema. Um beijo enorme. Tchau para todo mundo. Beijo grande e até mais. Até a próxima. Tchau.